Bom, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos ao webinar organizado pela CT, com a parceria da Fundação do Câncer e da Estela, da Faculdade da Califórnia. Gostaria de agradecer a todos e dar início à apresentação. Começar um pouquinho falando sobre controle de tabagismo no Brasil. E no Brasil o que se verifica é que, a despeito dos dados do Vigitel de 2019, que indicaram um aumento na prevalência do tabagismo de 0,5%, o que se verifica no Brasil é uma tendência histórica de redução no número de fumantes. Desde 2006, que foi o ano em que o Brasil ratificou a Convenção Quadro, houve uma redução do número de fumantes em 40% até 2018. E isso se deve à implementação de diversas medidas previstas no relatório do OMS, conhecido como M-Power, que estão dispostos aqui ao canto, e que levou o país a ser reconhecido como o segundo país a implementar no mais alto nível as medidas que vão desde o monitoramento do uso do tabaco até aumento dos impostos, até a proibição de propaganda, publicidade, patrocínio e advertência sobre os perigos do tabaco. Porém, apesar do Brasil ter avançado muito na redução da queda do número de fumantes, ainda faltam muitas medidas a serem implementadas, e eu cito aqui algumas como exemplo. Proibição dos aditivos, que hoje se encontra em meio a uma disputa judicial quanto à validade da resolução da diretoria colegiada da Anvisa, RDC 14 de 2012. Então, muitas empresas conseguiram, via liminar, que a proibição dos aditivos fosse suspensa. A adoção de embalagem padronizada, que hoje já é adotada em 11 países, sendo o último deles Israel. O aumento da tributação, apesar do Brasil ter verificado um aumento da tributação no cigarro, ainda tem espaço para aumento e diminuição do acesso. E a proibição total à publicidade e propaganda, pois hoje, apesar da lei proibir a publicidade e propaganda, ela excetua a publicidade e propaganda nos pontos de venda. Então, ainda falta essa proibição total, incluindo nos pontos de venda. Essa queda na prevalência, ela, obviamente, ela se deu não só do Brasil, mas a nível mundial, e isso, obviamente, impactou o setor industrial e a lucratividade dessas empresas. E essas empresas passaram a pressionar pela entrada de produtos que são objeto desse webinar, que são os novos produtos, os dispositivos eletrônicos para fumar. Falando um pouquinho sobre o que são, isso é apenas uma introdução, porque o Maltoni vai falar mais adiante e, inclusive, diferenciar esses produtos, mas esses produtos, é um gênero muito amplo de produtos muito diversos e com características muito diversas, incluindo no que se refere à quantidade de nicotina, quanto ao design, como se pode ver até pela foto aqui à direita. Mas, em suma, esses produtos, eles se destinam a entregar nicotina. E vale lembrar que a nicotina é uma substância causadora de dependência e causadora de malefícios à saúde. Provoca vasoconstrição, aumento de pressão arterial, dentre outros malefícios à saúde. E no Brasil, a indústria segue com o discurso de que esses produtos não são regulamentados, porém eles são regulamentados, eles foram proibidos pela resolução da diretoria colegiada da Anvisa de 2009, 46 de 2009, que proibiu a comercialização, a importação e a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar com base no princípio da precaução, ou seja, com base na ausência de um consenso científico de pesquisadores sem conflito de interesse, de pesquisas independentes que concluíssem sobre a redução dos malefícios desses dispositivos. E vale lembrar que nessa proibição estão incluídos também os refis acessórios, os refis, no caso, conhecidos como pod, no caso do JUL, que é um cigarro eletrônico de quarta geração.
Porém, a resolução ela admite uma exceção. Ela admite uma exceção, a exceção de registro, caso se seja comprovado que esses produtos se destinem ao tratamento do tabagismo mediante a apresentação de estudos toxicológicos. Entretanto, a indústria até hoje não se utilizou desse dispositivo para registrar nenhum produto. A pressão da indústria foi tamanha no Brasil que isso levou a uma rediscussão da RDC 46 de 2009 e a entrada na agenda regulatória da Anvisa para rediscutir e eventualmente reformular essa RDC. E como parte desse processo de ampla participação popular que a Anvisa deu início, foram realizados um painel técnico para discussão em 2018, 2 audiências públicas em 2019, em agosto de 2019, uma no Rio de Janeiro e outra em Brasília. E no momento, durante essas audiências públicas foram apresentadas diversas evidências científicas, tanto por parte de organizações ligadas à saúde, como por parte de profissionais da saúde e também pela indústria. E atualmente essas evidências técnicas científicas estão sendo analisadas pela Anvisa e compiladas em um documento. E a próxima etapa desse processo regulatório é a realização de uma consulta dirigida e a formação de um grupo técnico para poder sistematizar essas evidências apresentadas. Os argumentos que a indústria usa e que foram utilizados, inclusive, durante as audiências públicas para poder liberar a entrada desses produtos no Brasil e no mundo, podem ser sistematizados em 3 argumentos. E o primeiro argumento é que esse seria um produto de risco reduzido. Para isso, eles usam principalmente um estudo publicado pela Public Health England, que alega que esses produtos teriam 95% menos risco do que o cigarro tradicional. E o relatório está aqui ao lado, caso alguém tenha curiosidade de dar uma olhada. O segundo argumento que a indústria usa é que esses produtos seriam destinados à cessação. Como se pode ver tanto pela declaração de um site um site jornalístico chamado Vapor Aqui, e pela campanha da Philip Morris ao lado, eles dizem que esses produtos seriam destinados a fumantes que querem parar de fumar e querem substituir pelos DEFs. E o terceiro argumento que a indústria invoca é que esse produto seria destinado a adultos. E isso fica muito claro pelas citações de executivos da JUL e até por sites que fazem publicidade e divulgação desses produtos. Porém, a prática da indústria e as próprias evidências científicas que nós temos vão de encontro com todos esses argumentos da indústria. Sobre isso eu vou apenas fazer uma introdução, porque a Estela vai explorar mais sobre a questão da intervenção da indústria, mas falando um pouquinho sobre o primeiro argumento de risco reduzido. O principal estudo, como eu disse, foi publicado pelo Public Health England e já em 2015 o editorial do The Lancet ele colocou em xeque esse estudo, esse trabalho, dizendo que esse trabalho teria uma metodologia fraca e declarados conflitos de interesse em torno do seu financiamento. Então, a conclusão que a gente chega quando a gente vê esse editorial do The Lancet, que é um jornal de prestígio na comunidade médica, é que não há evidências científicas independentes e sem conflitos de interesse que comprovem que esses produtos são de fato de risco reduzido. Quanto ao segundo argumento que a indústria usa, que os DEFs seriam ferramenta de cessação, a primeira ponderação que cabe fazer é que esse argumento por si só ele é falacioso, porque quando você fala em cessação, você fala em cessação de todo e qualquer produto fumígeno, derivado ou não de tabaco. Portanto, quando você passa a usar os DEFs, qualquer DEF, seja produto de tabaco aquecido ou cigarro eletrônico, como o Maltoni falará depois a respeito sobre as espécies desses produtos, se trata apenas de uma migração de veículo de entrega de nicotina. E, além disso, vale ponderar que há a questão do uso dual,
que há uma prevalência muito grande entre usuários de DEFs de uso dual, ou seja, uso associado de cigarro convencional a um novo produto. Por fim, o relatório muito recente, publicado em janeiro de 2020 pelo Surgeon General, ele sistematiza dizendo que não há evidência de que os cigarros eletrônicos, em geral, contribuem para a cessação do tabagismo. Por fim, quanto ao terceiro argumento da indústria, de que esses produtos seriam destinados a adultos, esse argumento ele se revela bastante controverso quando se vê a prática da indústria, principalmente o fato de que a indústria ela se furta de meios, de espaços de mídia. Nos Estados Unidos isso ficou muito claro, por exemplo, quando a Ju ela comprou espaços de mídia em canais infantis para fazer publicidade do cigarro eletrônico da marca Ju. O uso de aditivos que vão desde sabores tutti-frutti, creme brulee, enfim, N sabores, foram identificados inclusive mais de 15 mil sabores, e todos com um sabor apelativo a um paladar mais infantil. O uso de redes sociais, ou seja, a contratação de influenciadores digitais, o uso inclusive de uma plataforma nova, o TikTok, que para divulgação desses produtos, patrocínio de eventos, festas, isso no mundo inteiro. E a conclusão que a gente chega, quando a gente analisa todo esse compilado de informações, é que, tendo em vista que, como foi explicado no início, o Brasil ainda não adotou todas as medidas recomendadas para a contenção do tabagismo e ainda tem muito que avançar na implementação de políticas de cessação. E considerando que houve uma redução drástica na prevalência, a introdução de novos produtos no mercado poderia colocar em risco todo esse avanço que o Brasil teve na redução da prevalência. Porém, isso não significa que nós não apoiamos a realização de pesquisas. Nós apoiamos, sim, a realização de pesquisas e o debate a respeito dos DEFs, porém, por pesquisadores sem conflitos de interesse que consigam analisar o impacto real em termos de redução de risco e os impactos à saúde em curto, médio e longo prazo. A Mônica já falou a respeito, mas eu gostaria de novamente convidar vocês a acessarem o site da campanha e compartilhar as postagens, verificar as postagens, marcando a Anvisa, tanto no Instagram, Facebook, Twitter, e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigada.